Aproveitando que acabamos a primeira parte do álbum dos melhores times do Brasil, fiz esse vídeo extra falando sobre estatísticas, curiosidades e fatos não tão conhecidos dos estádios pelo Brasil. E a gente vai começar o vídeo com os maiores e menores estádios pelo Brasil. Primeiro, o maior em capacidade, que é o Maracanã, no Rio de Janeiro. Ele tem 78.838 lugares. Maracanã, na verdade, se chama Jornalista Mário Filho. É chamado de Maracanã por conta do bairro que está, que é cortado pelo rio Maracanã. A palavra Maracanã também se designa a ave maritaca, a ave que foi homenageada no time Maracanã Esporte Clube de Manacaraú, no Ceará. O jornalista Mário Filho foi homenageado por conta da sua relevância para o jornalismo esportivo, onde escreveu no Mundo Esportivo. Além disso, foi ele quem levou o estádio para o bairro do Maracanã. Ainda foi o idealizador do concurso de desfiles de escola de samba, em 1932, o primeiro ano a ter o desfile de escola de samba. O menor estádio do Brasil, que tem atuação de times profissionais e está no Cadastro Nacional de Estádios de Futebol, é o Motorista, que também fica no Rio, na cidade de Rio Bonito. O nome oficial do estádio é Estádio Carlos Gonçalves. É chamado de Motorista por ser casa do Motorista Futebol Clube, que participa da Liga de Futebol Rio Bonitense, e é um time amador. O Flamengo já jogou aqui em 1950 contra o Motorista em um amistoso. O jogo terminou 8-1 para o rubro-negro. Hoje a capacidade do estádio é para apenas 300 pessoas. O estádio foi usado por equipes profissionais como a Profut de Itaboraí, o Tangá Esporte Cultura, e quem mais mandou os jogos lá foi o São Gonçalo Futebol Clube, na 4ª divisão do Cariocão. O maior estádio do interior do Brasil é também o maior estádio fora de uma capital, e fica em Uberlândia, se chama Parque do Sabiá, e é municipal. Já foi o Estádio Municipal João Avelange. O estádio tem capacidade para 53.350 espectadores. É o 8º maior do Brasil. Hoje é casa do Uberlândia Esporte Clube, que é o principal time a mandar jogos no estádio para o Campeonato Mineiro. Mas já mandou jogos lá o Atlético Portal, licenciado em 2020, o Nitri, licenciado também, e o estádio foi inaugurado em um amistoso da seleção contra a Irlanda, que a seleção ganhou por 7-0. O estádio mais alto do Brasil está a 1.628 metros de altitude e é da cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão. Se chama Estádio Benedito Vaz Dias, ou como também é chamado, Campo da Absérnia. O estádio não é usado para partidas oficiais, mas já serviu de preparação para a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1962. Hoje está abandonado. O estádio mais alto do profissional provavelmente é o Maria de Lourdes Abadia, o Abadião, localizado em Ceilândia, no Distrito Federal. O estádio tem esse nome graças a uma vice-administradora da região de Ceilândia, que hoje é deputada distrital. A cidade de Ceilândia está a 1.270 metros de altura. O estádio tem capacidade para 5.000 pessoas e é o mando de campo do Ceilândia Esporte Clube e o Sociedade Esportiva Ceilandense. O Ceilândia manda seus jogos do Candangão e da Série D, onde é presença frequente por lá. O Ceilandense manda os jogos no Candango. Confesso que não achei o estádio mais baixo do Brasil, mas aproveitando o tópico, a cidade de Recife é uma das cidades mais baixas do Brasil e todos os seus estádios estão bem perto do nível do mar. O mais baixo é a Ilha do Retiro, com o nome oficial de Adelmar da Costa Carvalho, que está só a 6 metros do nível do mar e pode ser um dos primeiros a assumir com o aumento do nível do mar, por conta do aquecimento global. O estádio é casa do Sport Recife, na Série B do Brasileirão. O nome do estádio homenageia um empresário e deputado que ajudou na construção do estádio. O estádio que fica mais longe da capital do seu estado é o Estádio Municipal Colosso do Tapajós, em Santarém, que fica de carro e balsa a 1.232 km de Belém e 1.226 km do Mangueirão, o maior estádio do Pará. Isto é, são 20 horas de viagem até chegar nesse estádio. Ele está passando por reformas,
Antes disso, tinha capacidade pela CBF de 8.000 torcedores. Com a reforma, o estádio teria capacidade para 23.000 torcedores. O problema é que essa reforma acontece desde 2013 e foi abandonada e depois voltou à tona em 2020. Esse ano, 2024, deram 2 anos para o estádio voltar a ficar pronto para jogos oficiais. O estádio já se chamou Jardim Fontinelli Barbalho e era municipal. Hoje está com o Estado. Ele foi inaugurado em 11 de 3 de 1987, em uma partida do São Raimundo contra o São Francisco, que terminou 1-1. Esses que são os times mais tradicionais da cidade, junto com o Tapajós, que mandam seus jogos ali. O São Francisco hoje está mandando seus jogos no estádio de Souza, em Belém, a 1.226 km da cidade natal, e está na primeira divisão do Paraense, junto ao Tapajós, que está mandando seus jogos na Arena Verde, em Paragominas. Já o São Raimundo, que já foi campeão nacional da Série D, conseguiu jogar em Santarém, no seu estádio, o Panteirão, mas foi sem público na segunda divisão do Parazão. O estádio mais longínquo da capital federal é o Estádio Ribeirão, conhecido popularmente assim, mas o seu nome oficial é Estádio Raimundo Ribeiro de Souza. Ele fica em Boa Vista, Roraima. É a segunda casa dos times da capital. O estádio fica a 4.161 km de Brasília, por vias rodoviárias. Serviu como a casa principal dos times de Boa Vista, no Roraimense, quando o estádio Canarinho estava passando por reformas. Tem capacidade para 3.000 pessoas. E saindo da capital federal, você chegaria lá em 2 dias e 8 horas se você fosse de carro. O estádio mais novo da atualidade de times profissionais é a Arena MRV, que foi inaugurada em 27 de agosto de 2023 e teve sua construção de 2020 a 2023. Fica em Belo Horizonte. É a casa do Atlético Mineiro no Brasileirão e na Libertadores. A arena é tão nova que não tem um nome oficial. Originalmente se chamaria Elias Calil, mas o nome foi trocado, já que o Alexandre Calil, o seu filho, não apoiou a homenagem. MRV é um name writing, já que a empresa gastou já 71,8 milhões de reais para ter seu nome associado ao estádio por 10 anos. MRV é uma empresa da construção civil e pertence a Rubens Menin, que é seu acionista majoritário. O empresário apoia o Atlético Mineiro desde 2005. E esse estádio tem capacidade para 47.465 torcedores. O estádio mais antigo do Brasil em atividade é o Estádio Boca do Lobo. Originalmente é também esse nome, mas já foi estádio da Avenida da Bento Gonçalves. O estádio tem esse nome por conta da sua localização, e ele fica em Pelotas, Rio Grande do Sul, em um entroncamento de ruas. A Avenida Bento Gonçalves, a Rua Padre Anchieta, a Rua Gonçalves Chaves e a Rua Doutor Amarante. Então, o estádio funcionaria como uma boca de lobo, que é um bueiro, na linguagem popular, já que os bueiros devem ficar nesses entroncamentos para escoar a água da rua. Com esse nome, o Esporte Clube Pelotas resolveu adotar também o lobo como seu mascote, já que o estádio pertence ao clube. O estádio foi fundado em 25 de outubro de 1908, tendo hoje 115 anos. Foi inaugurado em uma partida do Pelotas versus o Rio Grande, que o Pelotas venceu. Hoje o estádio tem capacidade para 23.336 pessoas e é a casa do Pelotas na disputa da segunda divisão e na Copa Gaúcha. Um dos últimos estádios a parar de ser utilizado por um time profissional foi o estádio Gustavo Paiva, ou estádio do Mutange. Na verdade, ele já não era usado há um tempo pela equipe profissional do CSA, o antigo dono dele. Era usado como CT Gustavo Paiva, e como estádio só era usado para a base e para campeonato feminino do futebol. Não achei exatamente quando aconteceu o último jogo profissional no campo, mas ele já foi utilizado para a Taça Brasil de 1968, além de ter sido o primeiro estádio de Alagoas a ter refletores e ter presenciado o primeiro jogo internacional do estado, em 1951, o CSA versus o Vélez Sarsfield, que acabou em um 1-1. Ele por muito tempo foi o principal estádio do estado e o mais moderno também de Maceió, até 1970, com a construção do estádio Rei Pelé. O estádio do Mutange foi feito em 22 de novembro de 1922
foram quase 100 anos jogando por lá. A relação do CSA com o estádio e o bairro era tão grande que hoje em dia é chamado de Azulão do Mutange. Em 30 de maio de 2020, o CSA deixou de vez o local, e o motivo é triste, por conta da extração de salgema pela Braskem, o afundamento do bairro, como aconteceu com os bairros de Bebedouro, Pinheiro, Farol e Bom Parto também. O CSA ganhou uma indenização da mineradora de 31,8 milhões de reais. Hoje está no Nelson, de forma provisória, já que vai construir um novo CT na cidade de Rio Largo, a 23 quilômetros do Mutange. Você sabe qual foi o estádio da primeira partida de futebol do Brasil? Bem, o estádio não era exatamente um estádio, na verdade era só um campo. Mas vamos contar 4 versões dessa possível primeira partida de futebol no Brasil. A primeira é a mais oficial, que diz que Charles Miller foi o responsável por trazer o futebol com as regras inglesas para o Brasil. E aconteceu em 14 de abril de 1895. E foi no campo da Várzea, em Várzea do Carmo, na atual região da Sé, em São Paulo, capital. O local era chamado assim por ser uma várzea, ou seja, um terreno plano à beira de um rio, que alaga com a cheia dos rios. No caso, era o rio Tamandateio, ou Piratininga, e ele ficava adjacente ao convento do Carmo. O rio foi canalizado, e hoje o campo virou o Parque Dom Pedro II. Nessa primeira partida de futebol, aconteceu um jogo que foi 4-2 para São Paulo Highway contra a Companhia de Gás de São Paulo. Uma segunda versão da história conta que o primeiro campo seria no Colégio São Luís, em Itu, também em São Paulo. É um estádio jesuíta e, conforme conta no livro Pontapé Inicial para o Futebol do Brasil, aconteceu em 1894, que foi quando fizeram a primeira partida de futebol no estádio da escola, já com as regras inglesas. E o primeiro artilheiro do Brasil teria sido Arthur Ravache e teria ganhado o título de campeão do futebol. Os biógrafos de Charles Miller dizem que não era exatamente um jogo de futebol que eles jogavam. O campo hoje é onde está o segundo grupo de artilharia leve do Exército Brasileiro. Em 1917, o colégio foi para a capital, São Paulo, onde continua em funcionamento até hoje. A terceira versão que contarei teria sido no Rio de Janeiro, em Bangu, onde estaria o primeiro campo de futebol. Teria sido graças ao escocês Thomas Donoghue, e teria sido em 9 de setembro de 1894, em um terreno ao lado da fábrica de tecidos de Bangu, que era a Companhia Industrial do Brasil, o nome da fábrica de tecidos. Thomas saiu da Escócia para trabalhar na fábrica e organizou a partida com os operários da fábrica. Dessa primeira partida surgiu o Bangu Atlético Clube, e Thomas foi um dos seus fundadores em 1904. O clube é quem mais corrobora com essa história. Hoje o campo onde teria sido essa partida é um estacionamento do Bangu Shopping, já que a fábrica fechou as portas em 2005. Já na quarta versão da primeira partida de futebol no Brasil, o futebol teria começado em Juiz de Fora, Minas Gerais, no campo do Colégio Metodista Granbury, sendo o professor John McPherson Lander o primeiro organizador de uma partida de futebol. E era uma partida entre duas equipes chamadas gregos e outras troianos, e aconteceu em 24 de junho de 1893. Até hoje, o campo e o colégio existem e continuam funcionando como uma faculdade também. O estádio do primeiro jogo oficial do Brasil, em um torneio oficial, foi o Parque Antártica Paulista. Foi em 3 de maio de 1902, em um jogo do Mackenzie versus o Germânia, que acabou 2-1 para o Mackenzie, no primeiro campeonato da história do futebol no Brasil, o Campeonato Paulista. O Mackenzie era um time da Faculdade Mackenzie. A faculdade existe até hoje, mas o time se extinguiu em 1923. Já o Germânia virou o Esporte Clube Pinheiros em 1942, mas antes disso já tinha abandonado o futebol em 1932, por conta da profissionalização do futebol. Hoje é o maior clube social e esportivo do Brasil, se destacando nas modalidades olímpicas, principalmente o vôlei. O Parque Antártica Paulista foi inaugurado com esse jogo e só virou estádio, por assim dizer, em 1933. Tinha esse nome por conta da proximidade com a Companhia Antártica Paulista, a cervejaria. Ficava na Rua Teria Sul, no centro de São Paulo. Primeiramente pertencia ao Germânia. Em 1916, foi pertencer ao América Paulistano. Em 1917,
entrou o Palestra Itália na jogada. Em 1920, o América faliu e o Palestra Itália virou o único dono. Depois mudou o nome para Palmeiras. Por muito tempo foi o estádio mais velho do Brasil, mas em 2010 foi demolido e hoje é o Allianz Parque. O Parque Antártica já teve capacidade para 27.265 espectadores. A primeira partida profissional de futebol no Brasil foi também no Paulistão. Foi o clássico Sansão, Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, no dia 12 de março de 1933. São Paulo ganhou por 5-1. A Vila Belmiro é um dos estádios mais antigos do Brasil e foi inaugurado em 12 de outubro de 1916 e tem capacidade para 17.923 torcedores atualmente. O estádio oficialmente se chama Urbano Caldeira, uma homenagem ao primeiro patrono e secretário do Santos, que fez o estádio ser construído na Vila do Operário, atual Vila Belmiro. O primeiro jogo da seleção brasileira foi em 21 de julho de 1914 e foi no estádio das Laranjeiras. Foi contra o Exeter City FC, time de profissionais da Inglaterra. Foram 5.000 espectadores, o máximo do estádio na época, e o Brasil foi campeão por 2-0 no amistoso. O estádio das Laranjeiras é oficialmente Estádio Manuel Schweitzer e tem 8.000 lugares atualmente. Pertence ao Fluminense, que serve para seus treinos e jogos de equipe de base e futebol feminino. Desde 2003, o time profissional não disputa partidas oficiais ali. O nome do estádio homenageia um ex-presidente do clube. Ele foi responsável por montar a equipe campeã do Carioca de 1984 e 1985, além do Brasileirão de 1984. Para encerrar o vídeo, agora todas essas curiosidades de forma mais rápida para times das 4 divisões de 2024. O Maracanã é o maior estádio das 4 divisões nacionais. Já o menor é o Robertão, o Roberto Siqueira Campos, o estádio do Serra, na Série D, com 1.040 lugares. O estádio mais alto das 4 séries é o Defele, do Real Brasília, com mais de 1.000 metros de altitude. O estádio mais novo do Brasileirão é a já citada Arena MRV. E o mais velho é a Curuzu, do Paysandu, na Série B. O estádio mais longe da sua capital é o Paulo Coelho, de Petrolina, que fica a mais de 700 km de Recife. O mais longe da capital federal é o Canarinho, de Boa Vista, Roraima. Assim, encerramos o vídeo. E no próximo vídeo faremos uma parte 2, falando de um estádio de cada estado do Brasil que não tenha sido citado aqui de forma completa. Até o próximo vídeo do Andrei V6.